Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus aos meus irmãos. Glória a Deus. Que bom podermos nos encontrarmos mais uma vez nesse encontro de oração. Como é maravilhoso poder falarmos com Deus. E principalmente, ouvir Ele falar conosco. Eu tenho certeza que muitas das nossas orações, elas receberam a aprovação de Deus. E agora cabe a cada um de nós aguardarmos a sua resposta, a sua santa e gloriosa resposta. Queridos, vamos para o nosso momento de reflexão. É uma breve palavra, temos 15 minutos. Eu quero cumprimentar os meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela live, que Deus abençoe vocês, que o nome do Senhor continue sendo engrandecido na sua vida, no seu lar, que as ricas e copiosas bênçãos do Senhor repousem cada dia mais sobre as nossas vidas. E se você tem alguma coisa para pedir para o Senhor, peça, Senhor, faça o que for preciso, para que a minha alma seja salva naquele dia. Amém? Faça o que for preciso, Senhor. Porque às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, né? Pedimos tantas coisas para Deus e às vezes nos esquecemos da vontade dEle e que nós temos que prestar conta um dia. Glória a Deus por isso. Queridos, Salmos de número 70, são 5 versos. Salmos de número 70 são 5 versos que nós queremos numa breve palavra, numa reflexão, compartilhar com os irmãos. E lemos assim o Salmo 70. O Davi, ele faz uma oração, ele suplica a Deus porque ele está passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade. E ele vai lá e suplica a Deus, ele fala com Deus de forma humilde, mas insistente. Ele conversa com Deus de forma insistente. E nós lemos assim o texto sagrado. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, aleluia. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja o Senhor. Eu, porém, Davi dizendo, eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, eu estava meditando sobre ela, e o que me veio ao coração foi, cuidado para não estar orando contra a vontade de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. E como nós podemos orar segundo a vontade de Deus e não orarmos contra a vontade de Deus? É orando segundo a palavra que Ele nos deixou. Nós temos que orar segundo a palavra de Deus. Aí com certeza nós não erraremos nas nossas orações. É orarmos segundo a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz para nós orarmos? Primeiro, lá em Tessalonicenses diz para nós orarmos sem cessar. Mas nós não fazemos isso. Nós não oramos sem cessar, mas deveríamos. E se nós deixarmos de orar, falei aqui alguns dias atrás, nós estamos pecando. Eu estou lendo um livrinho de bolso, um livro fininho, já li, acho que 2 vezes já ele. Só nesses 15 dias já. Li, para ter um melhor entendimento, li de novo, porque o título do livro é Se Nós Não Oramos, Estamos Cometendo um Pecado. Então, nós temos que orar segundo a palavra de Deus, segundo a voz escrita, segundo a santa palavra. Se nós estivermos orando fora desse texto sagrado, nós corremos o risco de orar contra a vontade de Deus. O Davi, sabendo disso, e observem, queridos, que o Davi, ele começa a sua oração, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te, ajuda-me, é a oração de Davi. Ele inicia dessa forma. E é uma súplica. O que é uma súplica? É quando alguém se põe diante de Deus, com o coração quebrantado, contrito, a pessoa se põe diante de Deus reconhecendo a sua vida pecaminosa, reconhecendo a sua necessidade de Deus. A pessoa, quando está suplicando, ela está numa condição de humildade perante ao seu Senhor. Então ela tem que orar com humildade, com o coração quebrantado, com o coração contrito, reconhecendo a sua necessidade, a sua vida pecaminosa, e fazer isso de forma insistente. O Davi fez isso.
E o Davi começa dizendo: apressa-te-me, ó Deus. Ora, nós sabemos, e é de fácil entendimento, nós temos a plena compreensão que o Senhor, Ele trabalha no tempo dEle. Ele trabalha do jeito dEle. Ele trabalha da forma que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, é assim que Deus trabalha. Então, se nós orarmos segundo a palavra de Deus, nós vamos ver. Mas o Davi diz: apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Apressa-te, Deus, em me ajudar. Apressa-te, ó Deus. Parece que o Davi está fazendo uma oração, mas o Davi, ele conhecia Deus. Mas permita que isso desça ao teu precioso coração, queridos. As aflições, as adversidades, por muitas vezes, elas nos fazem esquecer de quem é Deus. Nos fazem esquecer de quem é Deus. E nós começamos a orar, pedindo para Deus fazer coisas que a Bíblia diz, que a Bíblia nos mostra, que nós não deveríamos estar orando. Mas nós oramos. O Davi orou: Deus, apressa-te em me socorrer. Por quê? A aflição, o problema que ele estava vivendo, a perseguição que ele estava vivendo, as adversidades que ele estava vivendo, era muito forte. Era muito grande. Então Davi vai: Senhor, vai, olha, se o Senhor não vinha logo, já era para mim. E na verdade não é isso. Na verdade Deus conhece, o salmista diz, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Ele sabe. Aquilo que para mim, para você pode ser algo, Deus está me colocando de lado, Deus não está falando comigo, Deus está me rejeitando. Não, Ele simplesmente pode estar querendo provar você. Ele simplesmente pode estar te chamando de lado e falando: eu não estou te rejeitando, eu só estou te livrando do pior. Eu só estou te separando para uma obra. Mas o Davi estava aflito, estava desesperado. E observem que a súplica que o Davi faz aqui, apesar de ter sido chamado por Deus, observe, Davi foi um homem escolhido por Deus. Davi foi consagrado a rei por um profeta, o homem de Deus, o Samuel. O Davi, ele tinha compromisso com Deus, ele amava a Deus, ele sabia que era amado por Deus. O Davi sabia de tudo isso. O Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Davi tinha sido ungido por Samuel. O Davi, tudo que o Davi podia desfrutar como rei, ele pôde desfrutar. Tudo que o Davi queria ter, ele teve. Agora observe, o Davi era um homem que vivia aflições. Ele vivia dificuldades. Mesmo com todas essas prerrogativas que ele tinha, ele passava por aflições. Ele passava por dificuldades. E olha que Davi viveu muito tempo antes de Jesus. E Jesus, quando vem lá em João 16:33, ele diz o quê? No mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Observem que muitas pessoas hoje em dia, eles querem viver facilidades. Querem viver prosperidades, querem viver sem necessidade alguma, querem que tudo dê certo na vida dele. Parece que quando as coisas estão dando errado, parece que Deus não está no negócio. Parece que as coisas quando começam a se tornar mais difíceis, é que Deus não está no negócio. Está tudo errado, está acontecendo, eu faço as coisas certas e tudo está dando errado. Parece que Deus não está no negócio. Você já parou para pensar que quando as coisas estão dando errado, você já parou para pensar, eu acho que é difícil nós fazermos isso. Eu acho que é bem difícil. Está dando errado para mim, as coisas estão dando errado. É difícil nós pensarmos, talvez Deus tenha outros planos para a minha vida. Dificilmente nós pensamos assim. Quando as coisas estão dando errado, nós recorremos a Deus, corremos, porque as dificuldades fazem isso conosco, queridos. Segundo João 16:33, as dificuldades elas fazem isso conosco. Ou nós nos afastamos de Deus, pensando que Ele nos esqueceu, pensando que nós servimos a Ele e não tínhamos que se passar por isso, porque as aflições elas fazem isso. As dificuldades fazem isso. Ou nos levam para longe de Deus, ou nos aproxima mais ainda dEle. As dificuldades fazem isso. E agora observem por que eu digo isso. Porque o texto de João, apesar de não ser o nosso texto oficial, mas se nós pegarmos João 16:33, ele cabe aqui dentro. Tranquilamente. No mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo. As aflições eu posso escolher? Meu irmão pode escolher as aflições? Ah, Senhor, eu não quero ficar com essa doença. Essa aqui posso. Podemos fazer isso? Não. Ah, Senhor, eu não quero passar por essa luta.
eu posso escolher? Não, Senhor, eu não quero passar por essa perseguição, por essa afronta, eu não quero ser afrontado. Eu não tenho como escolher isso. Mas eu tenho como escolher como é que eu vou passar. Isso eu posso escolher. As aflições, não. As lutas, não. As enfermidades, não. As adversidades, não. O tempo difícil, não. As tempestades, não. A tribulação, não. Eu não tenho como escolher. Mas em cada um desses momentos adversos, eu posso escolher como que eu vou passar. Eu vou passar, como o Senhor diz, tendo bom ânimo. Não é dar glória a Deus porque eu estou passando pela luta, não. Eu tenho que dar glória a Deus porque o Senhor está me sustentando em meio às lutas. Em vez de eu ficar olhando para a luta, eu estou olhando para o Senhor. Eu estou olhando para Jesus. Agora observe o Davi, no momento de dificuldade, ele olhou para Deus. Ele foi lá e falou com Deus: Senhor, apressa-te em me socorrer. Por quê? Vamos ver direitinho aqui. Versículo de número 2, ele começa, Davi dizendo: fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Primeiro ele começa pedindo para ele. Agora ele já está pedindo contra os outros. Ora, se eu já pedi em meu favor, para Deus me socorrer, por que eu tenho que ficar pedindo para os outros ficarem envergonhados que me perseguem? E se aquela perseguição está vindo da parte de Deus? Uma permissão de Deus para que eu cresça. Uma permissão de Deus para que eu me aproxime dele. Eu não sei quem Deus vai usar. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Quantas provações eu terei que passar, quantas provações eu estou passando. Quantos momentos de adversidades eu estou passando. Quantas dores eu estou sentindo. Deus sabe de todas elas. Então, o Davi, ele começa: fiquem envergonhados e confundidos todos que procuram a minha alma. Você já passou por alguma dificuldade assim? Alguém te perseguindo? Só porque você serve a Deus? Alguém te perseguindo porque você é um bom profissional? Alguém te perseguindo porque você é uma pessoa educada? Uma pessoa que faz a diferença? Uma pessoa que tem a simpatia de muitos? Você já viveu alguma situação assim? Aí o que acontece? O Davi está falando: todos que fiquem envergonhados, todos que procuram a minha alma, isto é, todos que procuram o mal para mim, fiquem envergonhados. Não. Senhor, que o Senhor me fortaleça, que nessa prova, daqueles que estão me perseguindo, querendo me derrubar, que o teu nome seja glorificado, que eu seja fortalecido. Senhor, se é da tua vontade, se está vindo da tua parte ou não, me fortaleça, Senhor, porque eu preciso de ti. Quantos lares, queridos, e digo isso com pessoas que nos procuram pedindo ajuda para poder romper, vencer as dificuldades, vencerem as lutas. E nós vamos falar o quê? Não, você vai lá e ora para essa pessoa que está te perseguindo ficar envergonhada. Observem que foi uma oração que Davi fez. Ele fez essa oração e a aflição que ele estava passando, a luta que ele estava passando, estava impedindo que ele falasse aquilo que Deus queria que ele falasse. O Davi fala, e depois ele tornem atrás e confunda-se os que desejam o meu mal. O que deseja mal para mim, Senhor, que eles tornem atrás e fiquem envergonhados. Como é isso, queridos? O Davi está fazendo oração por causa da dor dele. Já pensou se Jesus, com a dor que ele sofreu, ele orasse assim? Já pensou, o irmão já parou para pensar o que seria de nós? Cada vez que nós afrontamos a santidade de Deus, cada vez que nós afrontamos a santidade de Deus com pecados que cometemos, com pensamentos, onde colocamos nossos olhos, onde nós emprestamos o nosso ouvido para que as pessoas falem ou aquilo que quer seja falado. Já pensou se Deus, o Senhor, Ele pegasse e falasse: não, vocês estão oferindo a minha santidade, então eu vou pegar e vou fazer com que a minha justiça entre com ação imediata sobre a vida de vocês. O que seria de nós? Mas o Davi orou. Versículo de número 3, ele fala: voltem as costas, cobertos de vergonha, os que deem risada de mim, os que estão dando risada de mim. Queridos, quantas pessoas riem
de nós por sermos servos de Deus. A quem pertence a justiça? Ao Senhor. Nós temos que, mesmo em meio a dificuldades, e seja ela de qual natureza for, e aqui, queridos, não é ser um super cristão, não, é só ser alguém parecido com Jesus. Mateus 5,44, se nós lermos ali a seguir, diz que para nós fazermos o quê com aqueles que nos perseguem e nos maltratam, com aqueles que se injuriam, com aqueles que se fazem inimigos de nós, com aqueles que desejam o nosso mal. É só ler Mateus 5,44, nós vamos ver o Senhor falando, olha, se a pessoa está te perseguindo, te desejando mal, ore por ele. Se a pessoa quer o teu mal, se ela não te gosta, se ela não te odeia, ame a essa pessoa. Se ela pedir a tua capa, você vai lá e entrega a blusa, e entrega a túnica. Porque se nós gostarmos, queridos, o texto diz, só de quem gosta de nós, o texto diz, o Senhor falando, até os publicanos, até os ímpios fazem isso, e às vezes fazem melhor do que nós. Mas nós, como cristãos, às vezes nós estamos agredindo a santidade de Deus, orando contra a vontade de Deus. Pedimos para Deus nos socorrer, porque nós não vamos aguentar. Como é que você e eu estamos aqui? Você lembra da primeira provação que você passou, da primeira luta que você passou, você lembra? Da segunda? Uma luta que você passou a semana passada, que você disse, Senhor, eu não vou aguentar. Ou o Senhor me livra dessa, ou eu vou parar, ou vou morrer, ou não aguento. Você está aqui hoje. Então você já passou, você já aguentou. Mas quem te fortaleceu? Quem te deu forças para você continuar prosseguindo? O Davi, ele diz, Senhor, voltem as costas cobertos de vergonha todos os que zombam de mim. Ele vem aqui, olha a oração, essa foi contra os inimigos. Agora ele vai e volta, deu aquela relaxada na sua angústia, nas suas palavras. Agora ele diz assim, folguem-se, alegrem-se em ti, todos que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Aleluia. Aí ele volta para uma oração segundo a vontade de Deus. Segundo o querer de Deus. Já pensou, irmã Dulce? A irmã está com raiva de alguém? Me permita, por favor. Senhor, aquela pessoa me fez mal, queima com ela com fogo. Já pensou? Aí Deus vai escutar a irmã? Não. O que Deus vai fazer? Vai tocar no coração da irmã. A sua oração está conectada de forma certa. Senhor, tenha misericórdia daquela vida. Assim como o Senhor está tendo da minha. Assim como eu me encontrei com o Senhor. Que aquela pessoa também possa se encontrar com o Senhor. Assim como eu dobro o meu joelho hoje por ela. Que ela amanhã ou depois possa estar dobrando o joelho ao meu lado e orando com esse mesmo propósito. É orar segundo a vontade de Deus. E o Davi faz isso aqui. Então, nos momentos de aflições, de lutas, nós, às vezes, nos esquecemos do que estamos pedindo para Deus. E depois que a gente descarrega todo aquele momento, né, de fúria, vamos dizer assim, aí a gente, deu aquela relaxada, falei o que eu precisava. Aí a gente volta para uma realidade. A gente começa a orar, aí segundo a vontade de Deus. Folgue-se, alegrem-se, Senhor, em ti, todos que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. O Davi podia ter pulado essa parte de castigo e tudo mais, ele poderia ter pulado. Mas ele falou e ficou aqui para nós. Mas é porque está aqui que eu vou orar assim? Não. Observem que depois que ele dá essa relaxada, que ele faz aquela oração, que nós entendemos que é segundo a vontade de Deus, aí ele volta, eu, porém, Senhor, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Ele volta aqui para aquela situação primária. Ah, Senhor, olha, mas eu estou desse jeito, eu estou arrebentado, Senhor. Se o Senhor não vir me auxiliar, se o Senhor não vir me libertar, se o Senhor não vir em meu favor, já era para mim. Olha que ele escreveu isso no Salmo 70. Depois ele escreve o 71. O que nós entendemos que aconteceu com Davi? O Senhor livrou ele ou não?
o Senhor fortaleceu ele. Aquela luta de ontem é de ontem. A luta de hoje é de hoje. É assim, senhor queridos. Eu venci essa, não, o Senhor me venceu. O Senhor venceu por mim. Ele me deu forças para que eu continuasse. O Davi diz, Senhor, apressa-te por mim. Eu estou pedindo, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Venha me ajudar. E o Senhor estava ali com ele. E ele suplicando. Ele pedindo ajuda. Pedindo socorro. Pedindo tantas coisas. E eu fico vendo. Isso é uma conjectura. Eu fico pensando. Deus do lado do Davi. Segurando ele no colo. E o Davi gritando, Senhor, onde está o Senhor? Isso serve para mim e para você. Às vezes nós estamos gritando por Deus. Como fiz aqui na minha oração. Clamando pelo Senhor por misericórdia. Para que Ele salve, para que Ele cure, para que Ele liberte. Para que Ele abençoe, para que Ele fortaleça. Para que Ele nos dê graça, para que Ele avive esse tempo que nós estamos na presença dEle. Para que ao retornarmos para o nosso lar, possamos dizer, foi bom ter passado por esse momento de oração, que o dia de amanhã seja para glorificar a Deus, que o outro dia de amanhã o Senhor possa me usar das mãos dEle. Nós precisamos, queridos, mudar algumas atitudes da nossa vida, alguns comportamentos, algumas palavras, alguns pensamentos, nós precisamos mudar. E que Deus nos ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude. Cuidado para não estar orando contra a vontade de Deus. Cuidado. Nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado para não estarmos orando contra a vontade de Deus. Que Ele nos ajude, que Ele continue nos ajudando, que Ele continue nos abençoando, que Ele continue tendo misericórdia das nossas vidas. Amém? Vamos assim como estamos, mais uma vez orar? Se Deus falou com você, como diz o texto, engrandecido seja Deus. Amém? Pai de toda a vida. Obrigado, Deus, por esse tempo de oração. Obrigado, Senhor, por esta reflexão. Que pelo menos uma palavra do que foi compartilhado aqui, nesse tempo, Senhor, possa ter alcançado o coração do meu irmão, da minha irmã aqui presente, possa ter caído em boa terra, Senhor. Aqueles que nos acompanham pelas transmissões, aqueles que nos acompanham de forma remota, que o Senhor também possa ter falado ao coração dessas pessoas, Senhor, aqueles que ainda irão ouvir e assistir, que o Senhor de forma maravilhosa, como o Senhor sempre faz, também que o Senhor trate com cada um deles, assim como o Senhor tem tratado com cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela continue encontrando lugar em nosso coração, que a nossa vida, que o nosso pensamento, que as nossas palavras, Senhor, que o nosso testemunho glorifique ao Senhor. Bendito Deus, te agradecemos, Senhor, por ter nos ajudado a atravessarmos esse dia, por termos chegado até aqui. Pedimos agora que o Senhor nos leve em paz de retorno ao nosso lar, nos dê um trajeto seguro, Senhor, uma noite de sono reparador, e se for da Tua vontade, Senhor, um despertar na Tua presença, tirando proveito, aproveitando dessas palavras que ouvimos hoje, que o Senhor possa nos fazer, pelo Teu Espírito Santo, nos lembrarmos, Senhor, quando passarmos por dificuldades, quando passarmos por provações, que a Tua palavra esteja bem presente na nossa vida, que no mundo nós realmente teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor, é que oramos agradecidos. Amém e amém, Jesus.